outubro para novembro, novembro para dezembro. Mas dezembro não ia ter vigília, então nós não íamos consagrar todos os meses até o final do ano, porque a vigília seria a virada do ano. E a virada do ano, ela não é a consagração de um mês, é a consagração, claro, o mês está dentro do ano, mas é um propósito diferente. O propósito da virada de ano é um. Então, veio no nosso coração, outubro, novembro e dezembro, 3 últimos meses do ano. Então, a gente consagra, em vez da última, a primeira. Então, a primeira sexta-feira vai dar no mesmo a consagração de outubro, novembro e dezembro. E a virada do ano, a gente vira consagrando o ano. Então, é uma questão assim, pastor, mas isso é... Irmãos, eu digo para você uma coisa, talvez alguém no meu lugar faria assim, deixaria o pau quebrar, normal, mas eu posso ter muitos defeitos, ser muito atropelado às vezes, ser muito estranho, mas essas pequenas coisas assim, para Deus, para mim, faz uma diferença muito grande, muito grande. Então, eu prefiro, se eu estiver exagerando, que eu exagere para mais, não para menos. Eu tenho um pouco de receio de quebrar esse princípio. Então, apenas isso, por isso que nós trocamos a nossa mini vigília de hoje para sexta-feira que vem. Amém, pessoal? Então, eu conto com a sua presença, nós vamos ter irmãos aqui como naquelas outras, né? Dando seu testemunho, orando, dividindo o momento do mover espiritual, vamos ter aí uma palavra de fé, que eu tenho certeza que Deus vai honrar. Se você deseja dar um testemunho, na hora você pode levantar a mão, nós vamos ter 3 horas aí, para estarmos juntos aqui, fazer um louvor bem avivado, um louvor mesmo assim, como a gente tem feito, mas buscar muito mais, não só de combate espiritual, mas também de entronizamento, de um louvor de comunhão, assim, para a gente lavar a alma. Vai ser uma sexta-feira muito especial. Então, se você puder estar conosco, convidar mais alguém, vai ser muito bom. Amém? Vai começar no horário normal, mini vigília, né? De 7 até as 7, 8, 9, 10, até 10 para as 10, 10 horas ali, que não é um horário tão exagerado assim, né? Então, a gente começa no horário normal. Vamos para a mensagem? A mensagem de hoje, ela está num livro muito conhecido, até porque a palavra é uma palavra de um texto conhecido, mas não vamos nos prender ao texto. Por quê, pastor? 1 Reis 19, verso 6, porque nós estamos num princípio e num propósito da semana do fortalecimento espiritual, então não tem como falar de força e fortalecimento sem passar por esse texto e por essa pessoa aqui chamada Elias. Por quê, pastor? Porque o Elias, ele foi uma referência de fortalecimento, uma referência de estrutura, uma referência de cansaço, uma referência de entrega, uma referência de várias situações. E eu quero dividir com você hoje, 1 Reis, (16), né, que eu falei? Perdão, 19, isso, é porque eu estou com um pequeno probleminha aqui para abrir o meu esboço, mas é isso mesmo, 19:6. Diz assim, gente: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Não fecha a Bíblia, não. Deixa eu trocar uma ideia com você aqui a respeito desse texto. Quando nós olhamos para esse texto, a gente tem muitas referências de muitas oscilações na vida de uma pessoa. Nós vemos aí um homem triste, nós vemos um homem desgastado, nós vemos um homem aborrecido, nós vemos um homem cansado, fadigado, um homem exausto no seu emocional, psicológico, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas eu quero chegar a um ponto hoje que Deus despertou, para a gente poder orar em cima disso hoje, porque nós vemos aqui também um tratamento de Deus, mas um tratamento de Deus só após algo acontecer até o fim. É o que o diabo muitas das vezes tenta fazer comigo e com você, fazer a gente começar coisas, mas não terminar.
Iniciar, mas não prosseguir. Então é isso que eu quero falar. O culto hoje vai ser objetivo, porque a nossa intenção hoje é orar, porque o mocotó de Deus vai ficar para o domingo. Nós viemos de uma batida de domingo a domingo, cada palavra vem para a gente alimentar um pouquinho, e nós vamos até o fim, porque eu creio que a Bíblia ela é poderosa para fazer a palavra de Deus além do que a gente pede. Só que, falando de fortalecimento espiritual, não tem como passar por cima desse texto, ou não entender algo que está muito bem claro aí dentro. Talvez, como eu, talvez você nunca olhou com esses olhos, nunca atentou para esse pequeno detalhe. A gente conhece esse texto de ponta a ponta, do verso em verso, de frente para trás, de trás para frente, mas um detalhezinho me chamou a atenção. Qual foi? Meu e de um outro pastor. Qual foi, pastor? Esse versículo aí diz que ele olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas. Beleza. Não foi Elias que cozeu, não foi ele que assou, não foi ele que preparou a mesa. Lembra do Salmo 23? E ele estava onde? Num deserto. Lembra o que a Bíblia diz? Que quando nós somos fiéis ao Senhor, tememos a Ele, ainda que a gente passe pelo vale da sombra, dia difícil, aí, dia mau, dia de fraqueza, mas qual é a intenção de Satanás no dia do vale da sombra da morte da minha vida, ou da sua, de quem quer que seja, aquele dia mau, que a gente descreia, que a gente realmente não se alimente, mas a gente não vai estar com força para fazer alimento, e Deus sabe disso. Então Deus, Ele diz o quê? Que Ele mesmo produz, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, a minha vara e meu cajado estarão contigo, eu vou estar com você, você não vai estar sozinho. E Elias achou que estava, mas não estava, nem sozinho, espiritualmente, nem fisicamente, porque havia mais uma renca ainda, de profeta que Deus tinha preservado. Porém, vai ter dias que eu não vou estar em condições de preparar meu alimento. Como assim, pastor? Vai ter dia que você vai estar fraco para orar, vai ter dia que você vai estar sem vontade de vir na igreja, vai ter dia que você vai estar sem muita vontade de ouvir ou de falar, vai ter dia que você vai estar mais tendencioso, pendendo para o contrário de Deus do que aquilo que é a favor de Deus, mesmo sendo de Deus. O Elias era um homem de quem? De Deus, mas ele chega nesse período ali e pede o quê? A morte. Então ele estava pendendo mais para aquilo que era contrário a Deus do que aquilo que era a favor de Deus, apesar dele ter lutado a vida inteira por aquilo que era a favor do reino de Deus. Mas isso demonstra que, como Elias, a Bíblia diz que homem sujeito às mesmas paixões que nós, fraquezas, quem sou eu para não passar um dia desse? E essa semana é só um despertamento, porque nós temos que fazer desse propósito espiritual, a semana do fortalecimento, o nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa, o meu particular, o seu particular. Para quê? Para que no dia mau, lembra da mensagem que nós pregamos aqui semana agora, que estava iniciando, antes te lembrarás do Senhor, que é Ele quem te dá força. Então, sem desistir, Elias então recebe de Deus uma providência. Se no meio daquela dificuldade, você se mantém firme, mas Elias não estava firme, ele não estava firme, mas ele não estava em pecado, ele não tinha caído em erro, ele estava ali no seu limite, e limite não impede Deus de se manifestar comigo. Você pode cair no seu limite, irmão, o que você não pode, é como a Bíblia diz, deixar o limite te levar a pecar. Ireis é limite, mas não deixa isso dominar. Você pode ficar triste, você pode chegar e falar assim, eu estou tão assim, não estou sabendo o que fazer, eu estou no meu limite, assim, eu estou pelas pontas, eu estou assim, perdido, isso é normal. O que eu não posso? Me permitir que isso me tire da presença de quem? Domine a minha vida para não impedir eu de vir à igreja, domine a minha vida para me impedir de orar, domine a minha vida para me impedir de se retirar da presença de Deus. Elias, ele não foi para nenhum lugar, ele parou
E ali mesmo, ele se deixou, ele ficou quieto. Eu tenho uma coisa comigo, irmão, que tem dia que a gente não precisa orar, não. É só você parar para ouvir. Tem dia que você não sabe o que dizer, você já falou tudo. Tem hora que você fala assim, se eu não sei nem por onde começar. Se eu falar, eu vou repetir tudo que eu tenho repetido há um tempão. Então agora, vou ficar quietinho, porque eu sei que o Senhor já ouviu. Agora eu quero ouvir o Senhor. E Elias, Deus já tinha ouvido tudo que ele tinha para dizer. Agora era a vez de Elias ouvir. Por quê? Porque na caminhada, irmão, nós vamos desgastando a nossa vida. E às vezes a gente só vai pedindo, clamando, se enchendo para despejar. E só vai despejando, e a gente não para encher. Qual é a palavra de hoje? Mais um pouquinho, desde domingo para cá. Semana do fortalecimento. Falamos do tempo, falamos da lembrança, falamos da origem. E hoje é o quê? Parar. Não espere, a gente não pode chegar num momento desse, do desgaste, da exaustão, para poder ouvir Deus falar, irmãos. Por isso que todo dia, a Bíblia fala que a gente tem um momento de plantar, Eclesiastes capítulo 3, de colher. Então tem um momento de você fazer e esperar o resultado. Tem um momento de você falar e um momento de escutar. Tem um momento da paciência, que é o fruto do Espírito, porque demanda a confiança daquilo que você falou e o tempo de quem ouviu para agir segundo o que você disse. Se é que você conseguiu me entender. Porque instantâneo só pastel, irmão. Você joga assim na frigideira e faz pss, aí pronto, aquela massinha lisa fica toda pipocada na hora assim. Instantâneo só pastel. A vida espiritual, ela é uma caminhada. E na caminhada tem dia mau, tem desgaste. Eu não posso me permitir ou esquecer de parar para me abastecer. E o que mais nós vemos nos tempos de hoje são a correria. E a gente tem uma frase que diz assim: quem corre na velocidade da vida, como é que você fala? Perde a visão das coisas espirituais. Porque quem corre na velocidade da vida, perde a sensibilidade para aquilo que Deus fala. É como uma pessoa passar na sua frente correndo, você fala, ei! Aí a pessoa fala, não ouviu não. Ou então a pessoa dá uma olhadinha, opa! E vai embora. Quem corre na velocidade da vida, perde oportunidade, perde a visão, irmão. Esse é o grande problema. E o diabo, ele tem tentado fazer que a gente, cada dia mais, viva ansioso, as coisas venham. Isso não é que eu não consiga, que eu vivo ansioso. Vivo. Todo mundo passa por dias de ansiedade, passa por dias maus, passa por dias de tensão, passa por dias de aborrecimento, passa por dias de desafio. O que eu não posso é esse dia me tirar do lugar da onde Deus vai me encontrar. Se Elias estivesse em qualquer outro lugar, talvez Deus não encontraria ele. Por quê, pastor? Porque tudo começou no deserto, não foi? Se ele tivesse ido lá para o arraial dos inimigos, se ele tivesse ido se encostar dentro de uma caverna, como já aconteceu, com o outro homem de Deus, aí ele falou assim, eu não estou aí não, eu não estou aí não. Veio o vento, ele falou, não estou aí não. Veio o fogo, ele falou, estou aí não. Eu não estou em nada disso. São buscas particulares por recursos e mudanças fora da direção de quem? Então aqui vai uma orientação espiritual, não é conselho. Conselho eu não tenho para te dar, eu tenho direção e orientação da palavra que Deus colocou no meu coração, não para te dar, para dividir, porque é a mesma que eu estou usando e vou usar na minha vida. Se a gente não sabe o que fazer, fica quietinho, para não se precipitar e fazer errado, para dar mais trabalho para resolver. Não sabe o que fazer? Espera Deus falar. Você sabe que você está num dia nervoso? Não vai não, que você vai falar coisa que amanhã você vai se arrepender. Está dando para você entender? E é nesse dia que o diabo vai fazer o quê? Fazer a gente desejar a morte, desejar a natureza dele. Morte na Bíblia simboliza a sua
natureza. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida. Então, quando nós falamos vida, natureza de Deus, morte, natureza de Satanás, aqui o Elias, sem perceber, desejou a natureza do próprio inimigo. Ele estava ali se entregando de bandeja àquilo que ele lutou a vida toda contra. Você imagina? Você lutar uma vida inteira para vencer o fumo, para vencer a bebida, para vencer a prostituição, para vencer o xingamento, para vencer o adultério, para vencer tudo. Eu estou falando aqui, mas pode levar para qualquer outra coisa. E chega um estágio, pelas pressões da vida, você vai e deseja aquilo ali. Uma briga no casamento, você fala assim, quer saber, rapaz, bom mesmo, sabe? Arrumar uma mulher aí para dar valor a quem? Tem gente que só dá valor depois que perde. Olha o Elias aí. Você está entendendo agora a mensagem? Que adianta privar de tanta coisa? Quanto aborrecimento na vida. Só, rapaz, estou na igreja, se não estivesse na igreja, eu tomava era uma hoje assim, sabe? Tomava um porre assim para esquecer assim, ó. Olha o Elias aí desejando a morte. Está dando para entender? Até aqui? Essa parte, ela é muito importante para a gente refletir, irmãos. Não ceda a desejar aquilo que você luta para vencer, porque isso não vai ser bom para você. Então Deus vem e prepara uma mesa. A mesa Deus sempre vai preparar. Aqui entra a mensagem. A mesa Deus sempre vai preparar, porque Ele sabe a minha limitação. Porém, comer é comigo. A mesa vai estar sempre posta. Tem comida que eu vou lá e faço, mas tem dia que Ele sabe que eu não vou fazer, Ele vai botar Ele vai botar uma comida perto de mim. É uma pregação. Você talvez orou hoje, ou talvez não teve tempo para orar, ou você orou e não conseguiu se concentrar. Tem dias que você não consegue orar direito. Deus está colocando um pão na brasa para você hoje. Você está entendendo? Como é que as coisas, elas se encaixam do literal, do natural para o espiritual. Às vezes você está ali naquele momento assim, meio disperso, aí vem aquele louvor, aí Deus está colocando lá um pão na brasa. É ali, vem um convite. Oi fulano, quanto tempo? Vamos na igreja. Nasce aquele desejo de você vir naquele dia, mesmo sem vontade. Aí você fala, quer saber, eu não ia não. Quer saber, eu vou, fazendo nada mesmo. É Deus preparando um pão na brasa e a água, porque Ele sabe que tem coisas que se Ele não fizer, nós não vamos aguentar. Mas aí, mesmo Ele fazendo, Ele não vai poder fazer aquilo que é para eu fazer. E aí Ele dá um toque e diz o quê? E ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Elias olhou, mas olhou como? Volta para o 5, por favor, Sarinha. Por que ele olhou? Porque depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-te, ou levante-se e come. O toque Deus sempre vai dar, irmão. Olha, presta atenção. O único que quer que você ache que Deus jamais vai dar toque em você, vai intervir, vai tocar você, vai tocar na sua família, vai tocar no seu trabalho, vai tocar na sua saúde. O único que quer que você ache que nunca vai ser tocado, que Deus não vai tocar você, é Satanás. Deus está tocando a gente toda hora, meu irmão. Você precisa, Deus está ali para te tocar, porque o interesse de Deus é tocar a gente para comer e beber. Qual o interesse de um pai e de uma mãe? É sempre dar comida ao seu filho. Você sai e volta e fala assim, está com fome não? Você já comeu hoje? Pode estar casado, pode estar velho, pode estar novo. Você acorda, qualquer lugar. Você tem uma afeição para a pessoa, ela chega na sua casa, a primeira coisa que você oferece para ela é o quê? Comida. Você vai lá, vou na sua casa, você vai na minha, você vai na casa de alguém e fala assim, aí, tudo bem? Aceita um cafezinho, um biscoito, um pão. Você já almoçou? Comida. Se a gente consegue fazer isso, imagina Deus que é perfeito, irmão. Então se sinta tocado 24 horas em nome de Jesus, com pão à sua disposição e água também. E não é de qualquer jeito não, vou nos detalhes, pão quente, bem feito, na hora. Deus tem um pão, um alimento
para cada necessidade. Quentinho, quentinho é feito na hora, quentinho sai na hora. Então, claro que tem coisa que é requentada, mas não é esse caso, viu? Quentinho aqui simboliza feito na hora. Deus tem um pão, um alimento, uma saída, uma direção, uma força, um toque para cada momento, para cada hora, fresquinho. Uma estratégia para cada circunstância fresquinha, para a gente conseguir superar o deserto em nome de Jesus, irmão. Está dando para você entender a mensagem? Só que aí entra o detalhe. Agora eu peço que você dê um pulinho mais para frente, Sarinha, por favor. A gente já veio com o 6, agora você vai para o 7. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Eu não sei se você consegue perceber na sua Bíblia. O Elias dormiu e levantou, mas o pão e a água não foram trocadas. Foi feita uma vez só. E sabe por que ele voltou a dormir? Porque ele não comeu até o final. Essa é a grande estratégia de Satanás. Estou encerrando já, irmãos. Se o diabo não conseguir impedir você de comer, fazer a gente desejar aquilo que é dele, como Elias fez, ele vai fazer de tudo para que você coma, mas coma só um pouco, coma tudo não, porque ele sabe que se você comer tudo, você vai até o final, em nome de Jesus. Palma para ele, irmão. O que é o final? O que é o final? Cada um sabe qual é o seu final. Você está aqui hoje por um objetivo. Você tem vindo à igreja, você tem servido a Deus. Qual é o seu alvo? O seu alvo é vencer o diabo, em primeiro lugar. Na verdade, vencer não, resisti-lo, porque vencer ele já é vencido desde a cruz do Calvário. A gente não vai vencê-lo, a gente só vai colocar ele no lugar dele, na autoridade do nome de Jesus. Ele já é vencido. O Senhor nos entregou um inimigo vencido, a gente só precisa se posicionar. Segundo, você tem, através do seu posicionamento, um alvo para alcançar. Qual é esse alvo? A mudança de um familiar, uma superação de vida, uma mudança pessoal, uma vitória pessoal, uma vitória familiar, uma vitória social, sei lá, um avanço, uma mudança, uma transformação, algo que só você sabe o que é o seu propósito, é o seu objetivo. E sabe como é que você vai chegar até o fim dessa viagem? Comendo e bebendo tudo. Não é só um pouquinho, não é só um cadinho assim, deixando o resto ali. Porque comida que não vai até o fim, irmão, não presta. Não adianta você ficar comendo pouquinho. Então, se você tem orado pouquinho, volta a orar de novo. Do pouquinho que eu digo assim, não é quantidade, é o suficiente. Porque se você analisar muito e pouco, isso é muito particular. Tem gente que come um pouquinho, com qualidade de alimento, e tem uma saúde. Tem outro que come um pratão, assim, uma bacia, e tem um monte de problema de saúde. Então não é muito em quantidade, é em qualidade. Então ore na qualidade de Deus, venha na igreja na qualidade da fé, pegue uma Bíblia, leia para entender na qualidade da compreensão, para adquirir sabedoria. E então, essa comida, fica com esse finalzinho aqui, ó. Pois a sua viagem será muito longa. O anjo do Senhor voltou e tocou. Voltou porque ele comeu, mas parou. Pode ter certeza, irmãos, Deus sabe quantas comidas a gente tem comido, quantas coisas nós temos feito, e sabe quantos toques nós estamos precisando para voltar a comer, para poder continuar e não desistir. Então a palavra de hoje é essa. Deus está te tocando. Vamos voltar a comer. Pastor, já estou comendo. Então segue, porque a viagem é longa, mas você vai chegar até o final. E se porventura tem alguma coisa te impedindo, está adormecendo antes da hora, porque fraqueza dá dormência, né? Fraqueza você come, fulano. Estou sem fome. Comida a gente não come porque tem fome, comida a gente come porque é necessário. Vir à igreja a gente não vem porque tem vontade, a gente vem porque sabe que é preciso. Orar a gente não ora porque tem vontade, orar a gente ora porque sabe que alimenta o nosso espírito, nos aproxima de Deus e impede Satanás de preencher o coração que fica vazio. Você está entendendo? Essa é a diferença. Quando a gente começa a entender isso, então a gente está comendo debaixo do toque do Senhor, e está todo dia um pouquinho, e a gente vai comer tudo. Coloca no seu coração: eu vou comer tudo.
que for para comer, eu vou comer. Eu só não vou largar no prato, porque deixar comida é desperdício e pecado. Amém? A gente não fala isso para os filhos? Ó, pecado largar comida, hein? É pecado desperdiçar, hein? Então, papai está dizendo, é pecado desperdiçar, é pecado deixar comida sobrar para jogar fora. Amém, pessoal? Não deixa o diabo, não dá esse gosto para Satanás, não. Come tudo em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com ele agora? Vamos falar com ele, queridos. A força vem, mas nós precisamos fazer ou agir por completo, pessoal. O tudo aqui fala de completo, né? Não adianta só começar. É igual até mesmo o ato de fé. Não adianta começar. Ah, não, agora eu vou pegar firme. A gente começa uma semana, 15 dias, 2 dias, aí daqui a pouco diminui, volta uma vez por mês. Volta o seu ritmo, pega. Vamos vencer esse distanciamento que essa pandemia trouxe. Vamos comer tudo. E domingo tem mais. Vamos falar com Deus. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vamos fazer isso só mais uma vez com fé, queridos, assim, ó, leva mesmo, pega toda a bagagem, assim, coloca diante de Deus e derruba assim, ó, de bruços, e diz: vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vamos no combate da fé, querido. Se você pode e precisa estar aí com um adoecimento, coloca a mão em cima desse adoecimento. Se você está orando por alguém em casa para ser liberto, coloca no coração. Se há algo na sua vida que precisa ser desembaraçada, ou um alvo alcançado, um propósito, coloque então a mão também no coração e pensa nessa situação. Uma coisa é certa, a Bíblia diz: assim como pensei sucederá, como determinei se efetuará, assim diz o Senhor. Pai, é nessa fé e comunhão do toque do Senhor, meu Deus, aqui, meu Pai, nós vemos, quem sabe, pessoas como Elias, meu Deus, pessoas de Deus, pessoas revestidas do Teu Espírito, pessoas de fé, que na caminhada, meu Deus, se desgasta, na caminhada se desgastou, ou o diabo tem tentado desgastar. É uma semana, meu Deus, é mais um mês, é mais um ano que está caminhando, são dias, meu Deus, desafiadores que temos enfrentado, mas nessa noite, meu Deus, assim como Elias recebeu o toque do Senhor, esse toque, meu Pai, para nós nessa noite vem como um reforço. O Elias, meu Deus, estava achando que estava sozinho, mas ele tinha o reforço do Senhor. O Senhor, meu Deus, nunca perdeu ele de vista, o Senhor nunca se ausentou dele, o Senhor, meu Deus, sempre esteve com ele, e no dia que ele, meu Pai, padeceu uma necessidade, o suprimento do Senhor veio, meu Pai, para com ele. Então eu creio, meu Deus, nessa família aqui nessa noite, nesse casal, nesse homem, nessa mulher, nesse jovem, meu Deus, cada casa aqui representada, meu Deus, que tem estado como Elias, meu Pai, cansado, desgastado, fadigado, sobrecarregado, meu Deus, que o diabo está tentando fazer despertar, como despertou no Elias, meu Deus, o desejo
da morte, ou o desejo daquilo que é, meu Pai, da natureza dele. Nós quebramos isso agora com o toque de Deus, é o toque do Espírito, é o toque da palavra, é o toque da fé, é o toque da oração, que vem, meu Deus, trazer de volta o alimento, meu Deus, o pão na brasa, a água fresca, o pão quentinho, que a partir de hoje haverá uma estratégia, haverá, meu Deus, uma saída, uma visão, haverá uma solução, haverá uma reversão de situação, porque assim como o Senhor tocou, alimentou, direcionou, insistiu, meu Deus, preparou e não permitiu Elias parar no meio, porque até o alimento ele comeu até no meio, mas o Senhor é tudo. Então, meu Deus, o Senhor encoraja. Então, meu Deus, o toque do Senhor é encorajador. Que essa pessoa aqui se levante agora, em nome de Jesus. Nós damos as mãos uns aos outros pela fé, meu Deus, pela fé nós levantamos um só clamor e clamamos ao Senhor agora. Então, meu Deus, assim como houve o renovo, como houve o fortalecimento, como houve a restauração no Elias, meu Pai, e ele levantou-se, seguiu a viagem, e com a força daquela comida ele caminhou até o final. Meu Deus, nessa noite, que a força da tua comida, que a tua palavra, a tua presença encoraje, fortaleça, levante, conduza cada um aqui até o final, em nome de Jesus. Meu Deus, nós declaramos vitória, nós declaramos, meu Deus, mudança, nós declaramos, meu Deus, transformação. E como, meu Deus, o mal naquele tempo foi desbaratado, caído, despedaçado, desfeito, eu declaro, essa pessoa declara, juntos nós declaramos que esse mal está desfeito, em nome de Jesus. Pai querido, que o frescor do teu espírito, o refrigério da tua alma, preencha o coração desse homem, dessa mulher, de cada um de nós aqui nessa noite. Que a gente se sinta, meu Deus, com certeza como Elias se sentiu, tratado, cuidado, fortalecido, renovado e encorajado, e acima de tudo, meu Deus, acompanhado, meu Deus. Assim, meu Pai, que cada um aqui seja revestido e acompanhado dia a dia diante do Senhor, e que cada precisão tenha diante dele um pão quentinho e um toque do Senhor, para que ele rompa em nome de Jesus. Assim seja, para a glória do Senhor. Você que crê nisso, juntos vamos adorar a Deus, queridos. Amém. Sente-se, por favor. Então, hoje nós aprendemos um segredo, né? Porque às vezes nós caímos ou vemos pessoas caírem porque come pouco ou larga no prato. Se a gente comer tudo todo dia, a gente dificilmente vai parar, dificilmente vai desistir. Quando você vê alguma coisa acontecer com alguém, você pode ter certeza, não está comendo tudo, tem alguma deficiência, tem alguma coisa errada, está largando comida, está desperdiçando comida, está jogando comida fora. E quem faz assim é questão de tempo para adoecer, e é tudo isso que o diabo deseja.